Médica que não pode ter filhos fica em choque com um jovem que afirma ser seu filho. O último chorinho da noite, doutora, prometo. A voz da enfermeira-chefe soou cansada, mas com uma ponta de alegria. Luana forçou um sorriso, o mais convincente que conseguiu reunir depois de 18 horas de plantão. É um menino ou uma menina? Perguntou, enquanto calçava um novo par de luvas. Uma menina, forte, pulmões de aço. Já está gritando o nome dela para todo o hospital ouvir. Ótimo. Adoro as que chegam cheias de atitude. Luana entrou na sala de parto, o ambiente familiar de bips rítmicos e a tensão controlada a envolvendo. 20 minutos depois, o trabalho estava feito. Uma família estava formada. Ela é perfeita, doutora. Olhe para ela. Perfeita. A mãe, suada e exausta, chorava de felicidade, segurando o pequeno embrulho contra o peito. Ela é, sim, uma lutadora. Luana observou a cena por um segundo. Um calor que era rapidamente engolido por um vácuo gelado se espalhando por seu peito. Ela se retirou discretamente. No corredor, tirou a máscara e respirou fundo, o cheiro de antisséptico preenchendo seus pulmões. Você tem um dom, Luana. A enfermeira-chefe disse, organizando alguns prontuários. É a 4ª vida que você traz ao mundo só hoje. 4 almas novinhas em folha. É apenas o meu trabalho, Ana. Não é não. Eu vejo como você olha para eles, como os segura. Você nasceu para ser mãe. A frase atingiu Luana como um soco no estômago. Ela engoliu em seco, o nó na garganta se apertando. Eu preciso ir para casa, Ana, estou exausta. Claro, vá descansar, você merece. Luana caminhou pelos corredores brancos e silenciosos como um fantasma. Cada porta que passava parecia esconder a felicidade que ela criava, mas não podia ter. Seu armário, seu refúgio, era o único lugar onde podia deixar a máscara de médica competente cair por um instante. Ela pegou a bolsa, o celular vibrou. Era Sara, sua irmã. Luana atendeu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Sobreviveu? A voz de Sara era quente e familiar. Por um fio. Acho que deixei um pedaço da minha alma na sala de parto número 3. Foi difícil? Não, foi lindo. Uma menina saudável. Os pais não paravam de chorar. É por isso que é difícil. Houve um silêncio na linha. Sara a conhecia melhor do que ninguém. Ah, Lu, quantos foram hoje? 4. 4 partos. 2 meninos, 2 meninas. Eu escolhi a profissão errada, Sara. Você é a melhor obstetra que eu conheço. Você salva vidas. Eu sei. Mas é como ser um chefe 5 estrelas morrendo de fome, proibido de provar a própria comida. Eu entrego esses pacotinhos de felicidade e depois vou para casa. Sozinha. Você não está sozinha. Você tem a mim. Luana sentou-se no banco do vestiário, a cabeça entre as mãos. Eu sei, e agradeço por isso, mas não é a mesma coisa. Hoje uma enfermeira me disse que eu nasci para ser mãe. Sara soltou um suspiro de frustração. As pessoas não pensam antes de falar, elas não sabem. Mas é essa a ironia. Eu acho que ela está certa. Eu sinto isso. Cada vez que seguro um recém-nascido, eu sinto. É um instinto. É uma dor física, sabe? Uma pontada no lugar onde tudo deveria estar, mas não está. Um útero fantasma, ovários fantasmas, uma maternidade fantasma. Não fale assim, Luana. A cirurgia salvou sua vida. Eu sei, e eu sou grata. Na época, aos 19, parecia uma solução tão simples, não é? Vamos remover o mioma, o útero e os ovários para não haver risco. Um problema resolvido. Ninguém me disse que resolveria um problema criando um buraco negro eterno dentro de mim. E a adoção? Você sempre fala sobre isso. E vou chegar lá quando? Olhe para mim. Eu trabalho 18 horas por dia. Como no hospital, durmo no sofá. Que tipo de vida é essa para uma criança? Eu mal cuido de mim mesma. Eu traria uma criança para esse caos? Você daria um jeito. Você sempre dá. Eu não quero dar um jeito, Sara. Eu queria que fosse natural. Eu queria sentir um chute. Queria reclamar de azia. Queria que meu marido massageasse meus pés inchados. Sua voz embargou. Eu queria o pacote completo que eu ajudo a entregar para estranhos todos os dias. Você ainda é jovem, Lu. Tem 30 anos. As coisas podem mudar. Você pode encontrar alguém, diminuir o ritmo. Encontrar alguém?
Quem vai querer uma mulher que vem com um aviso de produto com defeito de fábrica? Olá, sou Luana, uma médica incrível que pode trazer seus filhos ao mundo, mas não pode te dar nenhum. Pare com isso. Você não é um produto com defeito. Você é uma mulher extraordinária. Sou uma mulher extraordinária e estéril. A palavra saiu com um amargor que queimou sua própria língua. Desculpe, eu estou amarga hoje. Foi um dia longo. Muitos bebês. Eu entendo. Só não se afunde nisso, tá bem? Ligue-me quando chegar em casa. Vou ligar. Te amo. Também te amo. Luana desligou e ficou encarando o chão do vestiário por um longo tempo. O fardo parecia mais pesado naquela madrugada. Ela se levantou, ajeitou a blusa branca amassada e caminhou para a saída. Boa noite, doutora, já passando das 2. A voz grave de Valdir, o segurança da madrugada, a fez dar um pequeno salto. Ele estava parado ao lado da porta giratória, a postura rígida, mas os olhos gentis. Valdir, que susto, não te vi aí. Estou no meu posto, sempre aqui. A senhora sabe que seu carro ficou lá na rua de trás, não é? A de cima. Eu sei. Não tinha uma única vaga no estacionamento hoje de manhã. Parecia que a cidade inteira resolveu ter filhos ao mesmo tempo. Luana forçou um bocejo, tentando parecer mais casual do que se sentia. Aquela rua é esquisita de madrugada, doutora. Vazia demais, um breu. Quer que eu caminhe com a senhora até lá? Não me custa nada. A oferta era tentadora. Uma parte dela, a parte racional e assustada, gritava para que aceitasse. Mas a exaustão era um animal teimoso e orgulhoso. Não precisa, Valdir, de verdade. Agradeço muito, mas só quero chegar logo. Se eu demorar mais 1 minuto, sou capaz de dormir aqui mesmo, no hall de entrada. Ele franziu o senho, a preocupação vincando sua testa. Semana passada tentaram arrombar o carro de um dos enfermeiros. Lá mesmo. Eles só não levaram porque eu ouvi o alarme. O meu não tem nem alarme. Então não vou ter esse problema. Ela brincou sem humor. Fique tranquilo. São 2 minutos de caminhada. Vou correndo. Se a senhora insiste... Ele disse a contragosto. Mas se ouvir qualquer coisa, qualquer barulhinho, buzine bem alto. Eu escuto daqui e vou correndo. Combinado. Obrigada, Valdir. Tenha uma boa noite. A senhora também, doutora, e juízo. Assim que a porta giratória a depositou na umidade quente da noite, o silêncio a engoliu. O som dos grilos era alto, mas parecia apenas acentuar a ausência de qualquer outro ruído humano. A rua do hospital era bem iluminada, mas a viela onde deixou o carro era um túnel de escuridão, pontuado por 1 ou 2 postes de luz que piscavam, indecisos. Clic, clac, clic, clac. Seus saltos no asfalto soavam como tiros na quietude. Cada passo ecoava, parecendo alto demais, denunciando sua presença. Ela apressou o passo, a bolsa firmemente segura contra o corpo. Um arrepio percorreu sua nuca. Era a brisa ou era outra coisa? Ela parou de repente, prendendo a respiração. Silêncio. Nada. Apenas o zumbido distante de um ar-condicionado e o pulsar ritmado dos grilos. É só o cansaço, Luana, você está paranoica, disse para si mesma. Valdir colocou minhocas na sua cabeça. Ela recomeçou a andar, quase correndo agora. Avistou o carro, um vulto escuro no fim da rua, e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Parecia o oásis mais seguro do mundo. As chaves já estavam na sua mão, prontas. Ela destravou a porta, o som do clique ecoando como uma promessa de segurança. Deslizou para dentro do banco do motorista e bateu a porta com força. Trancou-a imediatamente. O claque da trava central foi o som mais reconfortante que ouvira em horas. Por um instante, ela ficou ali, imóvel, a cabeça encostada no volante, os olhos fechados. O cheiro familiar do interior do seu carro, uma mistura de aromatizante de baunilha e algo que lembrava vagamente café, a acalmou. Só mais 5 minutos, Lu, sussurrou para o carro vazio. 5 minutos e eu estou em casa, cama, silêncio, paz. Ela ergueu a cabeça, a mão indo em direção à ignição. Estava prestes a girar a chave, a acabar com aquele dia interminável. Truque. Um som oco e violento na traseira do carro a fez congelar. O metal vibrou com o impacto. Seu coração, que finalmente começava a desacelerar, disparou,
batendo descontroladamente contra suas costelas como um pássaro preso. O que foi isso? Sua voz foi um fiapo de som. Seus olhos voaram para o retrovisor interno. Escuridão total. Nada. Olhou para os espelhos laterais, um de cada vez. As poças de luz amarelada dos postes distantes não revelavam nenhum movimento. Calma. Respira. A médica dentro dela assumiu o comando. Analise os fatos. Pode ter sido um galho grande que caiu, um animal, um coco que caiu de um coqueiro. Mas não havia coqueiros naquela rua, e o som fora pesado, intencional. Ela esperou, cada segundo se esticando em uma eternidade. O silêncio que se seguiu era pior que o barulho. Era um silêncio carregado de expectativa, de ameaça. Ela pensou em Valdir, pensou em buzinar. Mas e se não fosse nada? E se fosse alguém precisando de ajuda? Não. A violência do som não sugeria um pedido de ajuda. Decidiu que a melhor opção era sair dali, o mais rápido possível. Sua mão, trêmula, voltou para a chave na ignição. Então, um novo som. Um arrastar lento e agoniante. Shhh. Vinha da lateral do carro. Um som de tecido grosso ou unhas sendo arrastadas contra a pintura. Movia-se da traseira em direção à sua porta. Devagar, deliberadamente. O pânico a paralisou. Ela não conseguia se mover, não conseguia respirar. Seus olhos estavam grudados na janela do motorista, esperando, sabendo que algo estava para acontecer. O som parou bem ao seu lado. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. 1, 2, 3 segundos. De repente, uma forma se chocou contra o vidro. Um rosto. Mãos espalmadas contra a janela, os dedos abertos. A batida foi surda, abafada pelo vidro, mas fez Luana gritar, um grito agudo e sem fôlego que morreu dentro do carro. Era o rosto de um homem sujo e indistinto na escuridão, e ele batia sem parar, os olhos fixos nos dela. O grito de Luana foi engolido pelo som do motor que ela, por puro instinto, ligou. O rugido do carro encheu o habitáculo, uma barreira de som contra o terror do lado de fora. O homem não se assustou. Seus olhos se arregalaram ainda mais. A boca se abriu em um O silencioso, e a batida em sua janela tornou-se mais frenética, mais desesperada. Sai daqui! Me deixa em paz! Ela gritou para o vidro, a voz trêmula de pavor. Uma das mãos dele continuava a golpear a janela, enquanto a outra se movia com uma urgência agoniante do peito para o pescoço, agarrando a própria garganta como se tentasse arrancar algo de dentro dela. É um truque. A voz do pânico sibilou em sua mente. Ele está fingindo, é uma distração. Ela não pensou duas vezes. A mão que não estava no volante engatou a marcha. O carro deu um solavanco para a frente. O pneu cantou no asfalto. Ela acelerou sem olhar para o lado, apenas para a frente, para a mancha escura da rua que prometia a salvação. O som das batidas desapareceu, substituído pelo zumbido do motor e pelo martelar frenético de seu próprio coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ela repetia a cada quarteirão que vencia. As luzes dos postes passavam como borrões. Ele ia me matar. Ele ia quebrar o vidro. O que ele queria? A bolsa? O carro? Podia levar tudo. Ela dirigia sem rumo, o pé afundado no acelerador, as mãos brancas de tão apertadas no volante. Depois de talvez 1 minuto, a adrenalina começou a dar lugar a um tremor incontrolável. Ela ousou olhar pelo retrovisor. A rua de onde viera já estava longe, mas ela conseguiu ver. A figura do homem, iluminada por um único poste falho, estava de joelhos no meio do asfalto. E então, como uma marionete cujas cordas foram cortadas, ele tombou para a frente e ficou imóvel. Não. A palavra escapou dos lábios de Luana. Não, não, não. Ela continuou dirigindo. É uma armadilha, Luana. É a armadilha mais velha do mundo. Ela disse em voz alta, tentando convencer a si mesma. Ele tem amigos. Estão escondidos. Eles fazem isso. A pessoa volta para ajudar e eles aparecem. Roubam tudo. Pior. Ela virou uma esquina, depois outra, colocando mais distância entre ela e a cena. Você está segura agora. Continue dirigindo. Vá para casa.
Tranque a porta. Tome um banho quente. Esqueça isso. Você não viu nada. Mas ela tinha visto. E a imagem não saía de sua cabeça. A mão dele, a mão na garganta, não era um gesto de ameaça. Em sua profissão, ela já vira aquele gesto dezenas de vezes. Era o sinal universal do sufocamento. Ele não disse nada. Ela raciocinou, a voz ainda trêmula. Ele só batia. Por que ele não gritou? Por que não disse socorro? Porque ele não conseguia. Uma outra voz, mais calma e fria, respondeu em sua mente. A voz da médica. O ar não estava passando. Não, é um truque. E se não for? Ele caiu. Você o viu cair. Um homem acaba de desmaiar na sua frente e você, uma médica, está fugindo. Eu estava com medo. Eu sou uma mulher sozinha às 2 da madrugada numa rua escura. O que você queria que eu fizesse? Oferecesse um chá? O sarcasmo era sua única defesa contra a onda de culpa que começava a subir. Ela freou bruscamente no meio de uma rua deserta, o carro parando com um chiado. O silêncio voltou a envolvê-la, mas agora era um silêncio acusador. Ela apoiou a testa no volante. O juramento que fez ao se formar ecoou em sua cabeça. Eu prometo solenemente dedicar a minha vida a serviço da humanidade. A serviço da humanidade que não está tentando me matar de preferência, ela resmungou. Mas a imagem dele caindo, a imagem dele agarrando o pescoço. Ele estava mal vestido, sujo. E se ele for um morador de rua? E se ele se engasgou com algo que comeu? A lógica médica era implacável. Asfixia, perda de consciência em minutos, morte cerebral em seguida. Você sabe o protocolo, Luana. O medo ainda estava ali, um nó gelado em seu estômago, mas a consciência era mais forte. A ideia de que um homem poderia morrer a poucos quarteirões de distância porque ela estava com medo era insuportável. A ironia era cruel. Ela passava o dia inteiro lutando pela vida de bebês dentro da segurança de um hospital, mas fugia da chance de salvar uma vida na rua. E se fosse o meu pai? E se fosse qualquer pessoa? Eu conseguiria dormir hoje à noite? Eu conseguiria me olhar no espelho amanhã? Ela respirou fundo 1, 2, 3 vezes. A decisão se solidificou dentro dela, pesada e irrevogável. Que se dane o medo, disse ela para o carro vazio. Com um movimento rápido e decidido, ela girou o volante fazendo um retorno cavado no meio da rua. O carro cantou pneus novamente, mas desta vez o som não era de fuga. Era de determinação. O medo não tinha ido embora. Ele estava no banco do carona, olhando para ela. Mas agora, no banco do motorista, estava a médica. E a médica estava no comando. Ela acelerou de volta, em direção à figura caída no asfalto. O coração ainda martelando, mas por um motivo completamente diferente. O carro de Luana rasgou a escuridão, os faróis altos varrendo a rua vazia, até encontrarem o que procuravam. Um corpo imóvel no meio do asfalto. Ela freou, parando a uma distância segura, mas posicionando o veículo para que a luz iluminasse a cena. O motor continuou ligado, um zumbido constante no silêncio da noite. Ok, Luana, vamos lá. Ela falou para o volante, a voz firme, quase irreconhecível da mulher apavorada de minutos atrás. Cena segura. Você está iluminando a área. Motor ligado para uma fuga rápida, se necessário. Valdir está a 3 quarteirões de distância. Respire. Ela respirou fundo, abriu a porta e saiu. O ar quente e úmido a atingiu novamente, mas desta vez ela mal notou. Seus olhos estavam fixos no homem. Ela se aproximou com passos rápidos, mas cautelosos. Senhor, consegue me ouvir? Meu nome é Luana. Eu sou médica. Nenhuma resposta. Ele estava de bruços, o rosto virado para o lado. A sujeira em suas roupas e em sua pele era visível mesmo na luz artificial dos faróis. Ela se ajoelhou ao lado dele, o asfalto áspero pressionando seus joelhos. O cheiro era forte. Uma mistura de suor antigo, poeira e algo azedo, mas ela o ignorou. O treinamento assumiu o controle. Verificando resposta, senhor, ela tocou seu ombro, sacudindo-o levemente. Nada. Verificando vias aéreas e pulso. Com cuidado, ela o virou de costas. O corpo estava flácido.
Ela inclinou a cabeça dele, abriu sua boca, procurando por obstruções visíveis. Nada óbvio. Sua mão foi para o pescoço dele, os dedos procurando a artéria carótida. Pulso. Fraco. Taquicárdico. Ela murmurou, o diagnóstico tomando forma em voz alta. Respiração superficial, quase ausente. Lábios azulados. Cianose central. Ele não está recebendo oxigênio. Seus olhos correram pelo corpo dele e pararam na mão dele, que mesmo na inconsciência estava frouxamente pousada sobre a própria garganta. O gesto que a apavorou agora era sua principal pista. Ela afastou a mão dele com delicadeza e viu o que suspeitava. Um inchaço sutil, mas presente, na área da traqueia. É isso, obstrução completa de via aérea. A certeza em sua voz era fria. Ele se engasgou. O pânico ameaçou voltar. Um homem adulto, pesado, ela exausta depois de um plantão de 18 horas. Não pense, haja, ela ordenou a si mesma. Você tem segundos. Manobra de Heimlich agora. Ela se posicionou atrás dele, tentando passar os braços em volta de seu torso para levantá-lo, mas ele era um peso morto. Droga, sozinha não dá. Plano B, compressões abdominais com ele deitado. Ela se ajoelhou sobre as pernas dele, de frente para sua cabeça, e posicionou a base de uma mão na área certa, logo acima do umbigo. Entrelaçou os dedos da outra mão por cima. Ok, vamos lá, com força. Ela jogou o peso do corpo para a frente, em um solavanco rápido e para cima. 1. O corpo dele se arqueou levemente. Nada. De novo, ela empurrou. 2. Suor começou a brotar em sua testa. Seus braços já doíam pela exaustão acumulada. Vamos, sai daí, seja lá o que for. Ela gritou para ele, para o objeto, para o universo. 3. Um som borbulhante veio da garganta dele, mas nada saiu. Não desista, Luana, de novo. Sua própria respiração estava ofegante. O esforço era imenso. Ela não era uma paramédica do resgate, acostumada a carregar pessoas. Era uma obstetra. Seus músculos não estavam preparados para isso. 4. Vamos! Ela sentiu uma pequena vibração sob suas mãos. Está se movendo. Mais uma vez. Contudo, ela reuniu o que restava de sua força e deu um último e poderoso empurrão. 5. Com um espasmo violento, o corpo do homem se contraiu. Um som úmido, um engasgo gutural, e algo foi expelido de sua boca, voando em um pequeno arco e aterrissando no asfalto com um claque seco e agudo. Era um pedaço de osso. O homem desabou de volta no chão e, um segundo depois, seu corpo foi sacudido por uma inspiração massiva e barulhenta. Um som rouco e desesperado, como o de um afogado que finalmente encontra a superfície. O som foi seguido por uma crise de tosse violenta e profunda. Ele se virou de lado, cuspindo, o corpo tremendo enquanto seus pulmões lutavam para conseguir o ar que lhes fora negado. Luana escorregou para o lado, caindo sentada no asfalto ao lado dele, o corpo inteiro tremendo de esforço e alívio. Ela ficou ali, ofegante, apenas ouvindo o som da tosse dele. Era a música mais linda que já ouvira. Isso, ela conseguiu dizer a voz rouca. Respire, só respire devagar. A tosse começou a diminuir, transformando-se em respirações profundas e irregulares. Ele abriu os olhos lentamente. Estavam turvos, cheios de confusão. Ele a encarou, sem entender onde estava ou quem ela era. Ele tocou a própria garganta, o local dolorido, e então olhou para o osso no chão e de volta para ela. A compreensão começou a surgir em seu rosto. Sua boca se abriu, e com a voz mais arranhada e fraca que Luana já ouvira, ele conseguiu formar uma única palavra. O obrigado. Um soluço de alívio escapou de Luana, misturado com uma risada trêmula. Ela colocou a mão no peito, sentindo o próprio coração finalmente começar a desacelerar. De nada. Ela ofegou. Você quase me matou de susto. O homem tentou se sentar, mas um gemido de dor o fez desistir. Ele levou a mão à garganta novamente, desta vez com mais cuidado. Não force, disse Luana, a voz da médica voltando com força total.
Você machucou a garganta. O osso provavelmente causou lacerações, e você ficou sem oxigênio por um tempo. Precisa ser examinado. Ele olhou para ela, depois para o carro dela e de volta para o rosto dela. A confusão em seus olhos foi lentamente substituída por uma vergonha profunda. Eu te assustei, ele disse, a voz ainda um sussurro rouco. Eu bati no seu carro, no seu vidro. Eu não sabia o que fazer. Eu sei. Está tudo bem. Luana se levantou, limpando a poeira de suas calças. Você não conseguia falar, não é? Ele balançou a cabeça negativamente. Nada. O ar não vinha. Eu vi a luz do seu carro. Achei que era minha única chance. Foi uma boa aposta, ela disse, tentando um sorriso para acalmá-lo. Mas agora preciso te levar de volta para onde eu trabalho, para o hospital. O pânico brilhou nos olhos dele. Não, hospital não. Eu não tenho dinheiro. Não tenho documentos. Eles não vão me atender. Eles vão te atender porque eu vou levar você, Luana afirmou, sem deixar espaço para discussão. E não se preocupe com dinheiro. A vida de ninguém tem preço. Você consegue ficar de pé se eu te ajudar? Ele hesitou, olhando para suas próprias roupas sujas, para o estado em que se encontrava. Eu não posso entrar no seu carro assim. Vou sujar tudo. Luana olhou para ele, um homem que minutos atrás estava à beira da morte, agora preocupado com a limpeza do estofado dela. A absurdidade da situação a atingiu, e uma risada genuína, embora cansada, escapou dela. Meu amigo, você quase morreu no meio da rua. Eu fiz compressões em você no asfalto. Acredite em mim, um pouco de poeira no meu carro é a menor das minhas preocupações agora. Ela estendeu a mão para ele. Vamos, eu te ajudo. Ele aceitou a mão dela, e com um esforço conjunto conseguiram colocá-lo de pé. Ele se apoiou pesadamente nela, o corpo ainda fraco. Juntos, caminharam lentamente até o carro. Ela abriu a porta do passageiro. Entre, devagar. Ele se acomodou no banco, o corpo tenso, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Luana fechou a porta, deu a volta e sentou-se ao volante. O silêncio dentro do carro era denso. Obrigado, ele disse novamente, olhando para as próprias mãos. Você não precisava voltar. Precisava, ela respondeu, engatando a marcha e dirigindo de volta para o hospital. Eu sou médica. É o que eu faço. Mesmo depois de eu ter te assustado daquele jeito? O medo passou, ela mentiu. O tremor ainda estava em suas mãos. Vamos cuidar dessa garganta. Chegar de volta ao hospital com um homem naquelas condições foi uma cena e tanto. Valdir, o segurança, correu na direção do carro assim que ela parou na entrada da emergência. Doutora, meu Deus, o que aconteceu? Eu ouvi seu carro acelerando e fiquei preocupado. É uma longa história, Valdir. Me ajuda a pegá-lo. Ele se engasgou. Precisa de uma cadeira de rodas. Em segundos, a máquina eficiente da emergência entrou em ação. Valdir ajudou o homem a passar para a cadeira de rodas, enquanto uma enfermeira já se aproximava com uma prancheta. O que temos aqui, Luana? Perguntou a enfermeira. Obstrução de via aérea por corpo estranho, provavelmente um osso. Resolvido no local com manobra de Heimlich. Paciente ficou inconsciente por um curto período. Sinais vitais instáveis, mas ele está consciente e respirando agora. Precisa de uma avaliação completa da garganta e exames de sangue. Eles o levaram para dentro. Luana poderia ter ido embora. Seu plantão havia acabado horas atrás. Ela salvara uma vida. Seu dever estava cumprido, mas ela não conseguiu. Ela entrou, pegou um café horrível na máquina do corredor e sentou-se na sala de espera, o zumbido da exaustão competindo com a adrenalina que ainda corria em suas veias. Uma hora depois, o médico do plantão, um jovem residente chamado Dr. Alves, veio procurá-la. Luana, o que você ainda está fazendo aqui? O homem que eu trouxe, como ele está? Ah, o seu paciente da rua. Você é uma lenda no plantão de hoje, sabia? A história já se espalhou. Ele sorriu. A garganta está bem arranhada, algumas lacerações superficiais, mas nada que precise de cirurgia. Demos a ele medicação para a dor e a inflamação. E os exames? O sorriso do Dr. Alves desapareceu. É aí que a coisa complica. O que mais nos preocupa não é a garganta,
É o estado geral dele. Ele está severamente desnutrido e desidratado. Os níveis de eletrólitos estão uma bagunça. Se ele não tivesse se engasgado hoje, outra coisa o traria aqui em breve. Ele vai ficar internado esta noite no soro. Precisamos estabilizá-lo. Luana sentiu um peso no peito. Não era apenas um acidente isolado. Era um reflexo de uma vida de dificuldades. Ele me disse que não tinha documentos nem dinheiro. Ela disse baixinho: "Não se preocupe com isso. Nós damos um jeito. O importante é que ele está seguro agora. Graças a você." O Dr. Alves colocou a mão no ombro dela. "Agora vá para casa, Luana. De verdade, você fez mais do que o suficiente. Salve algum heroísmo para amanhã." Ela assentiu, finalmente sentindo o peso do dia inteiro desabar sobre ela. "Tudo bem, eu vou." Ela se levantou, o corpo doendo, e caminhou para fora do hospital pela segunda vez naquela noite. Desta vez, o sol começava a lançar seus primeiros raios tímidos no horizonte. Ela entrou no carro, dirigiu para casa em um estado de transe, e ao entrar em seu apartamento, não conseguiu nem chegar ao quarto. Ela caiu no sofá e adormeceu instantaneamente, antes mesmo de tirar os sapatos. Luana acordou no sofá com o som insistente de seu celular vibrando na mesinha de centro. O sol já invadia a sala. Ela se sentou, o corpo todo dolorido, a noite anterior voltando em flashes confusos e aterrorizantes. Era Sara. "Até que, enfim, eu te liguei umas 10 vezes. Você não atendeu quando chegou em casa." A voz de Sara era uma mistura de alívio e pânico. "Eu cheguei e desmaiei no sofá." Luana respondeu, a voz pastosa de sono. "O Dr. Alves me ligou. Ele me contou. Ele achou que você ia querer saber do paciente." "Como ele está?" Luana perguntou, subitamente mais desperta. "Estável, mas não foi por isso que ele ligou. Ele me contou o que você fez." "Luana, você enlouqueceu, você voltou sozinha. E se ele estivesse armado? E se fosse uma armadilha?" "Mas não era, Sara. Ele estava morrendo. E você podia ter morrido também. Você deveria ter chamado a polícia, o resgate, qualquer pessoa, não bancar a heroína sozinha no meio da madrugada. Eu sou médica. Eu não podia simplesmente ir embora. Você teria ido." Houve um silêncio na linha. Sara suspirou. "Sim, eu teria. E isso me assusta. Só, se cuida, por favor. Eu só tenho você." "Eu me cuido. Agora preciso desligar. Tenho coisas para fazer." Depois do banho, Luana se sentiu um pouco mais humana. A ideia de ficar em casa era tentadora, mas um impulso mais forte a moveu. Ela foi ao supermercado, andou pelos corredores, pegando o de sempre para si, mas sua mente estava em outro lugar. Quando deu por si, seu carrinho tinha 2 de tudo, um para ela e outro para ele. Pão, queijo, suco de caixinha, latas de atum, biscoitos. Comida fácil que não precisava de cozinha. Ela pagou sentindo-se um pouco ridícula, mas não conseguiu evitar. No hospital, o clima era diferente. As enfermeiras a olhavam com uma mistura de admiração e espanto. Ela foi direto ao balcão da emergência. "Bom dia, eu queria saber do paciente que trouxe de madrugada, o que não tinha identificação." "Ah, a senhora deu sorte, doutora", disse a recepcionista. "O Dr. Alves deu alta para ele há pouco. Ele já deve estar de saída." Luana agradeceu e correu para a saída principal. E lá estava ele. Parecia diferente sob a luz do dia. O banho do hospital o deixara mais limpo, mas suas roupas ainda eram as mesmas, gastas e um pouco grandes demais. Ele parecia perdido, parado perto da porta. "Ei!" ela chamou, aproximando-se. Ele se virou e um olhar de surpresa e constrangimento tomou conta de seu rosto. "Doutora, o que faz aqui? Vim ver como você estava, e meu nome é Luana. Eu estou bem. A garganta dói, mas estou bem." Ele gesticulou para si mesmo. "A propósito, meu nome é Pierre." "Prazer, Pierre." Ficaram em um silêncio desconfortável por um momento. "Eu queria que você soubesse", ele começou, a voz baixa. "Eu não sou um morador de rua. Não que isso importe, mas eu perdi meu emprego numa construtora. Minha esposa me deixou. O aluguel venceu. Foi uma coisa atrás da outra. Eu não sou daqui. Não tenho família por perto. O dinheiro acabou." Ele olhou para o chão. "Eu estava com fome.
Achei umas sobras que um restaurante jogou fora. Tinha um osso de galinha. Eu comi rápido demais. Foi estupidez. Não foi estupidez, Pierre, Luana disse, a voz suave. Foi desespero. Qualquer um poderia passar por isso. Você não, ele disse, olhando para ela. Você salva as pessoas. Às vezes, ela ergueu as 2 sacolas de compras que carregava. Isto é para você. Os olhos dele se arregalaram. O quê? Não, de jeito nenhum. Eu não posso aceitar. Você salvou minha vida. Eu nunca poderei te pagar. Considere um adiantamento. Ela insistiu, empurrando as sacolas para as mãos dele. Para você não se engasgar de novo. Coma devagar, por favor. Agora estamos quites pelo susto que você me deu. Ele olhou para as sacolas, depois para ela, os olhos marejados. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas se cuide. Ela deu um passo para trás. Fique bem, Pierre. Você também, Luana. Obrigado. Por tudo. Ela se virou e foi embora, sem olhar para trás. 3 meses se passaram. A vida de Luana voltou ao seu ritmo frenético e exaustivo. A noite do salvamento se tornou uma memória distante, quase surreal. Ela nunca mais viu ou ouviu falar de Pierre. Era outra madrugada, 3 da manhã. O hospital estava finalmente silencioso. Desta vez, ela não estacionara na rua escura. Aprendera a lição. Seu carro estava no estacionamento dos fundos, uma área mais segura, mas que exigia uma pequena caminhada por um corredor externo mal iluminado. Ela estava a poucos metros do carro, procurando as chaves na bolsa, quando as sombras se moveram. Não foi um susto como da outra vez, foi uma emboscada. 3 vultos saíram de trás de uma grande caçamba de lixo, bloqueando seu caminho. Boa noite, doutora, disse um deles, a voz cheia de uma zombaria ameaçadora. O hálito de álcool chegou até ela. A gente vê você saindo todo dia, disse o segundo, um homem magro com um boné virado para trás. Sempre com pressa. Então vamos facilitar para você, disse o terceiro, o maior deles, dando um passo à frente. Passa a bolsa, o celular e a chave do carro. Sem gritar e sem gracinha. Luana congelou. O sangue gelou em suas veias. Eram 3. Não havia como reagir. Não havia para onde correr. O medo era diferente desta vez. Não era o pânico de uma ameaça desconhecida. Era a certeza fria e absoluta da violência iminente. Ela ergueu as mãos lentamente, a bolsa escorregando de seu ombro. E anda logo, o líder rosnou, que a gente não tem a noite toda. Está surda, doutora? O líder dos assaltantes rosnou, dando mais um passo. Ele estendeu a mão. A bolsa e a chave. Agora! O medo paralisou Luana. Sua garganta se fechou, impedindo qualquer som de sair. Ela começou a deslizar a alça da bolsa de seu ombro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar o movimento. Era isso. Estava acontecendo. Foi quando um grito cortou o ar tenso da madrugada. Deixem ela em paz. Todos se viraram. Da sombra, uma figura emergiu correndo em direção a eles. Era uma silhueta familiar, mas movia-se com uma força e uma determinação que Luana não reconheceu de imediato. Era Pierre. Os 3 assaltantes riram. E quem é você, o namorado dela? Zombou o mais magro. Cai fora, mendigo, se não quiser se machucar de verdade, disse o terceiro. Pierre não diminuiu a velocidade. Seus olhos estavam fixos não nos homens, mas em Luana. Havia um fogo neles. Corre, Luana! Vai embora! Ele gritou. Mas ela estava fincada no chão, petrificada. A visão de Pierre, o homem frágil a quem ela dera um saco de comida, correndo para enfrentar 3 bandidos por ela, era surreal demais. Pierre não hesitou. Ele se chocou contra o maior dos homens, usando o peso do próprio corpo para derrubá-lo. Foi um ato de puro desespero, não de técnica. Por um segundo criou o caos. Pega ele! Gritou um dos ladrões. Luana finalmente encontrou sua voz, mas não foi para pedir ajuda. Foi um grito agudo, primal, cheio de terror, não por si mesma, mas por ele. Ela viu quando os outros 2 se viraram para Pierre, que agora lutava no chão com o primeiro. A vantagem numérica era esmagadora. Socos eram desferidos, gemidos de dor. Mendigo atrevido, vai aprender a não se meter. O grito de Luana, no entanto, rasgou o silêncio da noite. Foi alto o suficiente para ecoar pelo complexo hospitalar. De repente, um par de faróis varreu o corredor, vindo da rua.
Um carro que passava virou bruscamente, atraído pelo barulho. Droga, sujou, disse o ladrão magro. A gente foi visto. Vamos embora, larga ele. O líder de pé deu um último chute violento nas costelas de Pierre, que estava caído no chão. Então os três correram, desaparecendo nas sombras tão rápido quanto surgiram. O carro parou e algumas pessoas desceram, gritando: Ei, vocês estão bem? Mas Luana mal os ouviu. Ela correu para Pierre. Ele estava encolhido no chão, tossindo, tentando respirar. Pierre, fala comigo. Ela se ajoelhou, o pânico tomando conta dela. Havia sangue no canto de sua boca. Meu Deus, o que eles fizeram com você? Ele abriu os olhos, o fogo de antes substituído por uma névoa de dor. Ele focou o rosto dela. Você, tá bem? Ele ofegou. Eu estou bem. Você não está. Lágrimas de raiva e medo escorriam pelo rosto dela. Você não devia ter feito isso. Por quê? A gente estava quite. Ele conseguiu dizer com um sorriso ensanguentado. Agora, estamos de novo. Não tem graça. Vamos para o hospital. Agora. A cena na emergência foi de um caos surreal. Luana entrou praticamente carregando Pierre, gritando por ajuda. Dr. Alves, o mesmo residente do outro plantão, correu até eles, os olhos arregalados. Pierre, de novo! O que diabos aconteceu? Assalto, Luana explicou, a voz ofegante enquanto as enfermeiras colocavam Pierre em uma maca. Eram 3. Ele me salvou. Eles o espancaram. A história se espalhou pela emergência como um incêndio. A enfermeira-chefe, Ana, a mesma da noite dos 4 partos, balançava a cabeça incrédula. Meu Deus, Luana, isso é inacreditável. É coisa de filme. Primeiro você salva a vida dele, agora ele salva a sua. Precisamos registrar isso, disse Dr. Alves com um misto de admiração e choque. É a história mais louca que já ouvi neste hospital. Ana, pega seu celular. Vamos tirar uma foto dos nossos heróis da madrugada. O quê? Não, ele precisa de cuidados, protestou Luana. Depois que o medicarmos é só um segundo. Ana insistiu, já com o celular na mão. Vamos tirar aqui, perto da entrada da ala da maternidade. A iluminação é melhor. E assim, em um dos momentos mais bizarros de sua vida, Luana se viu posando para uma foto. Ela com o rosto manchado de lágrimas e a roupa amassada, com o braço em volta de um Pierre dolorido que se sentava na maca. Ele tentou sorrir para a câmera, apesar da dor evidente. Ao fundo, visível sobre o ombro de Luana, a placa suavemente iluminada. Berçário. Ala B. A foto foi tirada. Um clique. Um flash que congelou o momento para sempre. Pierre foi internado com 2 costelas quebradas e uma concussão leve. Luana ficou ao seu lado até ele adormecer, medicado para a dor. Ela foi para casa ao amanhecer, exausta, mas prometendo voltar à tarde. Quando voltou, o quarto 204 estava vazio. A cama, forrada. Ela procurou a enfermeira do andar. Com licença, o paciente do 204, Pierre. Ah, sim, doutora. Ele recebeu alta, assinou os papéis contra o parecer médico e foi embora há algumas horas. O coração de Luana afundou. Embora, mas ele não estava bem. Ele foi para onde? Não sabemos, doutora. Ele não deixou nenhum endereço, nenhum contato. Apenas pediu para lhe entregar isso. A enfermeira lhe deu um pedaço de papel dobrado. Dentro, com uma caligrafia um pouco trêmula, estava escrito: Obrigado. Pela 2ª vez. Agora estamos quites de verdade. Se cuida, Luana. Ela ficou parada no corredor, olhando para o bilhete. Ele desaparecera. Desta vez parecia ser para sempre. 13 anos se passaram. O som da escova movendo-se em ritmo rápido sobre o couro era a trilha sonora da vida de Miguel. Mais um pouco na ponta, garoto. Deixa brilhando. Pode deixar, senhor, Miguel respondeu sem erguer os olhos. Vai sair daqui se enxergando no reflexo. O homem riu. Miguel terminou o serviço, recebeu algumas moedas e observou o cliente se afastar, os sapatos reluzindo sob o sol da manhã. Ele tinha 18 anos. Suas mãos já eram calejadas, os ombros largos do pouco que comia e do muito que trabalhava. Ele era um engraxate, e seu ponto era estrategicamente posicionado do outro lado da rua do maior hospital da cidade.
Ao fim do dia, ele não foi para casa. Não uma casa de verdade. Foi para um quarto alugado nos fundos de uma pensão, um espaço pequeno que continha todo o seu mundo. Ele se sentou na beirada da cama e tirou do bolso da calça uma carteira velha. De dentro dela, com um cuidado quase religioso, ele pegou uma fotografia gasta, as bordas amassadas pelo tempo e pelo manuseio. Ele a conhecia de cor. Seu pai, Pierre, mais jovem, com um olho roxo e um sorriso forçado pela dor. E ao lado dele, uma mulher, uma médica pela blusa branca. Loira, olhos azuis, um olhar cansado, mas gentil. A mulher que assombrava seus pensamentos. Pai, ele sussurrou para a foto. Por que você mentiu para mim? Por que guardou isso como um segredo? Seu pai morrera há 1 ano, de uma pneumonia que seu corpo, já enfraquecido por anos de trabalho pesado e vida dura, não conseguiu vencer. Foi enquanto arrumava as poucas coisas de Pierre que Miguel encontrou a foto, escondida no fundo de uma caixa de ferramentas. Sua atenção se desviou para o fundo da imagem. A placa. Berçário. Ala B. Aquelas palavras eram a chave de tudo. A prova. Então é isso, ele falou para o quarto vazio. Está bem aqui, o hospital onde eu nasci, e o berçário onde ela me deixou. Seu amigo Jonas, que morava no quarto ao lado, entrou sem bater. Falando com a foto de novo, cara? Miguel guardou a foto rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. O que você quer, Jonas? Vim chamar pra gente comer alguma coisa, mas vejo que você tá ocupado com seu fantasma. Jonas sentou-se na outra ponta da cama. Já faz 1 ano que seu pai se foi, Miguel. Você precisa parar de remoer isso. Não é sobre ele. Miguel explodiu, a frustração vindo à tona. É sobre ela. Ele sempre me disse que minha mãe tinha morrido no parto. Ele mentiu a vida inteira para mim, Jonas. E como você sabe, por causa de uma foto amarelada? Jonas era cético, sempre foi. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Miguel pegou a foto novamente, mostrando-a ao amigo. Olha direito, é uma médica, em frente a um berçário. E olha o meu pai, todo machucado. Eu juntei as peças. Ele deve ter se metido em alguma briga ou sofrido um acidente no dia em que eu nasci. E ela, a médica, minha mãe, não quis um filho de um Zé Ninguém quebrado. Ela o largou. E me largou junto. A teoria soava perfeita em sua cabeça. Dolorosa, mas perfeita. Explicava por que seu pai nunca falava da mãe, por que mudava de assunto, por que havia uma tristeza permanente em seu olhar. Cara, isso é uma história que você inventou na sua cabeça, disse Jonas balançando a cabeça. Pode não ter nada a ver. Então, por que ele guardaria a foto? Por que, Jonas? Miguel se levantou, andando de um lado para o outro no quarto apertado. Eu passo todos os dias em frente àquele hospital. Todos os dias. Eu fico olhando para aquela entrada, para os médicos e enfermeiras que entram e saem. E o que você espera? Que ela apareça magicamente na sua frente? Eu espero criar coragem. Coragem para entrar lá e perguntar por ela. Doutora Luana, o nome dela estava escrito no verso da foto. Tão fraco que quase não dá para ler, mas está lá. E o que você vai fazer se a encontrar? Vai chegar e dizer: Oi, sou o filho que você abandonou há 18 anos? As palavras de Jonas o atingiram. Ele não sabia. Eu não sei, admitiu Miguel a voz baixa. Eu preciso olhar nos olhos dela. Eu preciso entender. Por quê? Eu não era bom o suficiente? O que eu fiz de errado para ela não me querer? A dor em sua voz era palpável. Você não fez nada de errado, Miguel. A vida do seu pai foi dura. Talvez ele só estivesse tentando te proteger de algo. Me proteger me contando uma mentira? Miguel sentou-se novamente, o rosto entre as mãos. Eu tenho o direito de saber de onde eu vim. Eu não sou só o filho do Pierre, o faz tudo. Eu sou filho de alguém. Dela. E eu quero que ela saiba que eu sobrevivi. Que o filho que ela jogou fora não morreu de fome. Ele dobrou a foto com cuidado e a guardou de volta na carteira. Um novo brilho de determinação endureceu seu olhar. A dor estava se transformando em um propósito. Chega de esperar e de imaginar, ele disse, mais para si mesmo do que para Jonas. Amanhã, eu não vou só olhar. Eu vou descobrir tudo sobre você. Mãe. Eu não posso simplesmente entrar lá, Jonas.
Eles vão me chutar para fora em 1 segundo. Miguel gesticulava, a energia nervosa o impedindo de ficar parado. Preciso de um plano. Preciso saber onde ela mora. Isso passou de busca pelas raízes para perseguição bem rápido, você não acha? Jonas respondeu encostado na parede do beco onde Miguel guardava seu material de engraxate. Isso é loucura e provavelmente é crime. Não vou fazer mal a ela. Eu não sou um criminoso, Miguel disse, a voz cheia de frustração. Eu só quero ver como ela vive. A vida que ela construiu depois de me deixar para trás. A vida que ela escolheu sem mim. Você me ajuda ou vai ficar aí me julgando? Jonas suspirou, esfregando o rosto. Ele conhecia aquela teimosia. Era a mesma do velho Pierre. Tá bom, eu ajudo. Mas se a gente for preso, vou dizer que a culpa é toda sua. Combinado, Miguel disse com um meio sorriso, o primeiro em dias. Naquela tarde eles não foram para casa. Ficaram de vigia, escondidos atrás de um ponto de ônibus. Horas se passaram. Cada vez que uma mulher loira saía, o coração de Miguel disparava. É ela? Ele perguntava a cada 10 minutos. Não, cara. Aquela tem uns 60 anos, Jonas respondia entediado. Se acalma. Você vai ter um troço antes de ela aparecer. Finalmente, perto das 7 da noite, ela saiu. 13 anos haviam se passado, mas ela era inconfundível. Os cabelos loiros estavam um pouco mais curtos. Havia linhas finas de cansaço ao redor dos olhos, mas era ela, a mulher da foto. É ela, Miguel sussurrou, a voz embargada. É ela, Jonas. Ok, detetive. Ela está entrando no carro. Vamos lá. Jonas ligou sua moto velha e barulhenta. Tenta não parecer um assassino de aluguel quando a gente for atrás dela, tá? Eles a seguiram, mantendo uma distância segura. O coração de Miguel batia na garganta. Ele estava tão perto da mulher que dominava seus pensamentos. Ela dirigiu por uns 20 minutos até entrar em um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e casas bonitas. A vida dela era boa, confortável. A raiva começou a borbulhar sob a dor. Ela estacionou em frente a uma casa de 2 andares com um pequeno jardim na frente. Jonas parou a moto no final da rua, de onde tinham uma visão clara. É aqui, disse Miguel. Ele desceu da moto, as pernas trêmulas. Ela mora aqui. Eles observaram em silêncio enquanto ela descia do carro e caminhava até a porta. Mas a porta se abriu antes que ela chegasse. Uma menina pequena, de uns 6 anos, correu para fora. Tia Luana! A menina gritou, abraçando as pernas de Luana. Luana riu, um som claro e feliz que atravessou a rua e atingiu Miguel como um soco. Oi, meu amor, sua mãe está? No mesmo instante, uma mulher de cabelos pretos longos apareceu na porta. Era Sara. Entra, Lu. O Rafael já está te esperando para mostrar o robô que ele montou. O mundo de Miguel parou. Rafael, outro filho. Luana entrou na casa. Por um momento, a visão foi bloqueada. Miguel prendeu a respiração. A porta se abriu novamente alguns minutos depois. Desta vez, Luana saiu e não estava sozinha. Em seus braços, ela carregava um menino pequeno. Ela o segurava com uma intimidade, um carinho que era totalmente natural. Ela beijou o topo da cabeça dele. Para a escola agora, meu foguetinho, ela disse, a voz cheia de amor. Só mais um beijo, mamãe. O menino pediu, a voz infantil e alegre. Só mais um porque você é o amor da minha vida. Luana o abraçou com força e lhe deu um beijo estalado na bochecha. A cena era idílica, perfeita. E para Miguel foi como ter o coração arrancado do peito a sangue frio, a prova final e irrefutável. Então é isso. A voz em sua cabeça era um eco de pura agonia. Ela não era estéril. Ela não era incapaz de amar. Ela só não me queria. Ele observou paralisado, enquanto ela colocava o menino na cadeirinha do carro, o rosto dela iluminado por um sorriso que ele nunca receberia. Olha para ele, amado, protegido, porque ele e não eu, o que eu fiz de errado antes mesmo de aprender a respirar. A raiva de antes se dissolveu, deixando apenas uma dor oca e vasta. Ela teve outro filho, construiu uma nova família, uma vida perfeita, e me apagou da história como se eu fosse um rascunho, um erro que ela não queria cometer de novo.
Ele se virou para Jonas, o rosto uma máscara de devastação. Seus olhos estavam vazios. Vamos embora, ele disse à voz morta. Miguel, cara, eu sinto muito. Jonas nunca o vira assim. Eu disse vamos embora. O tom era afiado como vidro quebrado. Agora. A viagem de volta foi em um silêncio pesado. Jonas não fez perguntas. Não havia o que perguntar. De volta ao seu quarto, Miguel não disse nada. Ele foi até sua gaveta, pegou a foto gasta, encarou o rosto sorridente da mulher na imagem e o comparou com a mãe amorosa que acabara de ver. Eram a mesma pessoa. E nenhuma delas o queria. Ele não rasgou a foto. Seria um ato de paixão e ele não sentia mais paixão. Apenas um vazio gelado. Ele abriu a gaveta mais funda de sua cômoda, enterrou a fotografia sob uma pilha de roupas velhas que não usava mais e fechou-a com um baque surdo. Acabou, pensou ele, encarando a madeira da gaveta. Não há o que entender. Não há porquê. Ela simplesmente não me quis. Fim da história. Ele deitou na cama, virado para a parede. Pela primeira vez em um ano ele não queria respostas. Só queria esquecer. Meses se passaram. Miguel fez o que pôde para enterrar a imagem daquela mulher e daquela família feliz. Ele parou de engraxar sapatos em frente ao hospital, arrumando um emprego em uma pequena gráfica. O trabalho era mais pesado, o cheiro de tinta grudava em suas roupas, mas era longe, longe de suas memórias. O destino, no entanto, tem um senso de humor cruel. A gráfica ficava a apenas alguns quarteirões da casa de Luana. Ele não sabia disso quando aceitou o emprego, e quando descobriu já era tarde demais. Ele simplesmente mudou seu caminho, fazendo um desvio mais longo para evitar passar pela rua dela. Até aquela noite. Nenhum ônibus vai passar hoje, pessoal. O chefe da gráfica anunciou no fim do expediente. A greve geral começou mais cedo. Ou vocês racham um táxi ou vão a pé. Miguel não tinha dinheiro para táxi. A caminhada até sua pensão levaria mais de 1 hora. Mas não havia outra opção. Exausto, ele começou a longa jornada. E claro, o caminho mais curto o levaria direto pela rua dela. É só uma rua, ele disse a si mesmo. Ela provavelmente nem está em casa. Mas quando ele passou em frente à casa, uma única luz estava acesa na sala. A cortina estava entreaberta. A curiosidade, uma força que ele pensou ter matado meses atrás, o dominou. Ele parou escondido pela sombra de uma grande árvore e olhou. Lá estava ela, adormecida no sofá, a cabeça tombada para o lado, um livro aberto caído em seu peito. A mesma exaustão que ele via na foto de 13 anos atrás ainda estava em seu rosto. Por um segundo, um pingo de algo que não era raiva, talvez pena, tocou seu coração. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, e se virou para ir embora. Foi quando seus olhos passaram pelo carro dela estacionado na rua. Havia algo estranho. Uma luzinha piscava no painel. E um movimento. Um leve movimento no banco de trás. Ele franziu a testa. Chegou mais perto, o coração começando a acelerar. Olhou pela janela traseira e o que viu fez seu sangue gelar. Um bebê. Uma criança pequena, presa na cadeirinha. Seus olhos estavam fechados, o rostinho vermelho, o peito subindo e descendo com dificuldade. Era o mesmo menino que ele vira meses atrás. Rafael. Não pode ser, ele sussurrou. Ela não faria isso. Ela não o esqueceria aqui. Mas a casa estava silenciosa. Luana dormia profundamente no sofá. O menino no carro estava quieto demais. Quieto de uma forma aterrorizante. O pânico, um sentimento que ele conhecia bem, tomou conta dele. Ele não pensou. Ele correu. Bateu na porta da frente com os 2 punhos com toda a força que tinha. Acorda! Abre a porta! Nenhuma resposta. Abre a essa porta, droga! Ele gritou, o desespero em sua voz. Finalmente a luz do andar de cima se acendeu. Passos apressados. A porta se abriu e Luana apareceu, os olhos inchados de sono, o rosto uma máscara de confusão e medo. Quem é você? O que você quer? Ela não o reconheceu. Ele era apenas um estranho, um homem mal vestido gritando em sua porta no meio da noite. Mas ele a reconheceu. E no meio do pânico, a palavra que ele ensaiara em sua mente por um ano inteiro escapou de seus lábios. Mãe,
O rosto de Luana se contorceu em total perplexidade. O quê? Seu filho, ele gritou apontando para o carro. Tem uma criança presa dentro do seu carro. A confusão no rosto de Luana se transformou em puro horror quando ela entendeu as palavras dele. Um grito de agonia escapou dela. Ela não fez perguntas. Correu para o carro arrancando as chaves da bolsa que estava pendurada na maçaneta. Miguel correu atrás dela. Ela destrancou o carro e abriu a porta traseira. Rafael estava mole, a pele com um tom azulado. Ele não está respirando direito! Luana gritou, o pânico transformando-a na médica que era. Ela o tirou da cadeirinha, deitou-o na calçada sob a luz do poste e começou os procedimentos de primeiros socorros. Exaustão. Eu cheguei, apaguei no sofá. Como eu pude? Como? Ela soluçava enquanto trabalhava. Miguel apenas observava paralisado, enquanto ela salvava a vida do menino. A vida que ele, o filho rejeitado, a ajudou a salvar. A ironia era esmagadora. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, Rafael tossiu e começou a chorar. Um choro fraco, mas vivo. Luana o abraçou contra o peito, chorando incontrolavelmente. Obrigada, ela soluçou, olhando para Miguel. Você o salvou. No hospital, a cena era de um caos controlado. Rafael estava estável, dormindo em um berço na pediatria, recebendo oxigênio por precaução. Luana, pálida e trêmula, estava sentada em um banco no corredor. Miguel estava de pé, a alguns metros de distância, sem saber o que fazer ou dizer. Eu não sei como te agradecer, ela disse a voz rouca, se você não tivesse passado... Por que você me abandonou? A pergunta saiu direta, sem rodeios. A dor de 18 anos condensada em 5 palavras. Luana o encarou, a confusão voltando ao seu rosto. Do que você está falando? Eu nem te conheço. O coração de Miguel se quebrou de novo. Você não me conhece? Você não se lembra? Ele tirou a carteira do bolso. A foto que ele jurou nunca mais olhar estava lá. Ele a pegou com os dedos trêmulos e a estendeu para ela. Isso refresca sua memória? Luana pegou a foto. Seus olhos se arregalaram. Um suspiro escapou de seus lábios. Ela olhou da foto para o rosto de Miguel e de volta para a foto. Um sorriso triste e incrédulo tocou seus lábios. Meu Deus, ela sussurrou. Você é o filho do Pierre. Então você se lembra dele, Miguel disse, a voz cheia de amargura. O homem que você largou no dia em que eu nasci. Luana riu. Não uma risada de alegria, mas de pura e inacreditável ironia. As lágrimas brotaram em seus olhos novamente. Largar ele, no dia em que você nasceu. Ela balançou a cabeça. Não foi nada disso. Ela olhou para ele, os olhos azuis encontrando os dele. Miguel é o seu nome, não é? Pierre falava de você. Eu não sou sua mãe. Não minta para mim, ele explodiu. A foto, o berçário. A foto foi tirada na noite em que seu pai salvou a minha vida, ela explicou, a voz calma e firme. E o berçário era apenas o fundo. Uma coincidência terrível. Ela respirou fundo e então disse as palavras que mudariam o mundo dele para sempre. Eu não posso ser sua mãe, Miguel, eu sou estéril. Eu não posso ter filhos. Rafael, o menino que você salvou, ele é adotado. O mundo de Miguel se desfez e se refez no corredor daquele hospital. Cada palavra de Luana era uma peça que estalava no lugar, formando uma imagem que ele nunca poderia ter imaginado. Estéril, ele repetiu, a palavra soando estranha. Adotado? Mas a foto. Meu pai. Seu pai foi um herói, Miguel, Luana disse, a voz suave, mas firme, cortando a névoa de confusão dele. Ele me salvou de 3 assaltantes. Eu o levei para o hospital. A foto foi uma brincadeira de um colega para registrar a história maluca de como um salvou a vida do outro. Meses antes, eu tinha salvado a dele, quando ele engasgou com um osso. Ela fez uma pausa. O berçário ao fundo foi uma terrível coincidência. O pior tipo de coincidência. Seu pai nunca te abandonou. Ele te amava. Ele me falou de você naquela noite. Disse que tinha um filho pequeno esperando por ele. A base de ódio e ressentimento que sustentara Miguel por tanto tempo se esfarelou.
deixando apenas um vazio doloroso. A história que ele construiu era uma mentira. Sua dor era real, mas sua causa era um fantasma. Então, quem? Ele conseguiu perguntar. Quem é a minha mãe? Eu não sei, disse Luana, mas podemos descobrir, se você quiser. No dia seguinte, usando sua posição no hospital, Luana conseguiu acesso aos registros antigos. Em um livro grande e empoeirado, eles encontraram a data de nascimento de Miguel, o nome de Pierre como pai e, em uma caligrafia quase ilegível, o nome da mãe biológica, junto com o endereço da época. O encontro foi em uma cafeteria barulhenta no centro da cidade. A mulher, Célia, olhou para Miguel com olhos que não demonstravam nada, nem surpresa, nem alegria, nem culpa, apenas um desconforto vago. Meu nome é Miguel, ele começou, o coração martelando. Eu nasci há 18 anos, no Hospital Central. Ela mexeu o açúcar em seu café. Eu era muito jovem, ela disse, sem olhá-lo nos olhos. Não tinha como te criar. Seu pai, o Pierre, prometeu que cuidaria de você. Foi a melhor coisa a se fazer na época. O melhor? A voz de Miguel saiu trêmula. Você nunca se perguntou sobre mim? Se eu estava bem? Ela finalmente o olhou e seu olhar era frio. Olha, garoto, eu refiz a minha vida. Tenho um marido, outros filhos. Isso foi há muito tempo. É melhor deixar o passado onde ele está. E foi só isso. Sem um abraço, sem uma lágrima, sem uma pergunta sobre a vida dele. Apenas um ponto final. Miguel saiu da cafeteria e andou sem rumo até encontrar Luana, que o esperava sentada em um banco de praça. Ele não precisou dizer uma palavra. Ela viu em seu rosto. Ele se sentou ao lado dela e o dique se rompeu. Ele desabou. Chorou pela mentira que viveu, pelo pai que perdeu, pela rejeição fria que acabara de sofrer. Ele chorou nos braços da mulher que ele odiou por 1 ano, e ela o segurou como se ele fosse seu. Ela não me queria, ele soluçou contra o ombro dela. Ninguém nunca me quis. Isso é a maior mentira de todas, Luana disse afagando seus cabelos. Seu pai te quis mais do que tudo no mundo, e eu quero você na minha vida, Miguel, se você me permitir. A família não é só sobre o sangue que compartilhamos, é sobre as vidas que salvamos umas das outras. Naquele dia, no meio daquela praça, Miguel encontrou sua mãe. Luana o incentivou a voltar a estudar. Com a ajuda dela, ele terminou o colégio e entrou na faculdade de psicologia, decidido a entender as dores da alma humana. Ele e Rafael, o menino que ele salvara, tornaram-se irmãos de coração. 10 anos depois. Miguel corria pelos corredores do mesmo hospital, o coração batendo com um tipo diferente de pânico e alegria. Ele falava ao celular, a voz ofegante. Estou chegando, meu amor. O trânsito estava um inferno. Me diz, ela já nasceu? Você está bem? A voz de sua esposa, Camila, soou do outro lado, cansada, mas exultante. Nós estamos ótimas, Miguel. Ela é perfeita, absolutamente perfeita. Mas preciso te avisar que alguém chegou antes de você e já roubou o primeiro colinho dela. O quê? Quem? Miguel disse, virando o corredor da maternidade. Ele parou na porta do quarto. E lá estava ela. Luana, com os cabelos loiros agora elegantemente salpicados de fios prateados, sentada confortavelmente em uma poltrona. Em seus braços, dormia um pequeno embrulho cor-de-rosa. Ela ergueu os olhos e eles brilhavam com lágrimas de pura felicidade. Oi, papai, ela disse, a voz suave. Já estava na hora. Tem uma mocinha aqui muito ansiosa para conhecer você. Luana se levantou com cuidado e colocou o bebê nos braços de Miguel. Ele olhou para o rostinho minúsculo, para os pequenos dedos cerrados. Uma onda de amor tão avassaladora o atingiu que o deixou sem ar. Ele olhou para sua esposa, deitada na cama, sorrindo para ele. Olhou para Luana, sua mãe, sua avó, sua família. Oi, ele sussurrou para o bebê, a voz embargada pela emoção. Oi, Isabela. O destino, de formas tortuosas, confusas e por fim maravilhosas, havia lhe dado exatamente a família que ele sempre sonhou.